amigas, tudo bem com vocês? Já estamos hoje no nosso 7º encontro, em que falaremos um pouquinho sobre enviados para evangelizar. Assim como todas as semanas, eu convido você então, para que a gente possa celebrar bem essa catequese, a cantar comigo essa bela canção. Vamos lá? Chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Depois então de cantarmos juntos essa bela canção, meus queridos amigos e amigas, vamos nesse momento ficar um pouco em silêncio, pedir para que o Espírito Santo possa penetrar em nosso coração, em nossa vida, para que Deus ilumine os nossos pensamentos, o nosso coração, e assim nós possamos entender as palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Vamos invocar nesse momento a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, em nossa oração inicial, rezaremos o Salmo 84. E a resposta do Salmo será: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, e a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, ó Deus, que mostrais a luz da verdade dos que erram para retornarem ao bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar aquilo que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos e amigas, esse é o momento de nós relembrarmos um pouquinho o encontro passado. Com certeza você se lembra, né? É isso mesmo, nós falamos sobre as colunas da igreja. Falamos um pouquinho sobre São Pedro, também um pouquinho sobre São Paulo. Vocês se lembram? São Pedro, o primeiro Papa,
E São Paulo, aquele discípulo, aquele apóstolo que mais evangelizou, né? Que ele viajou por muitos lugares. Até nós fizemos aquela comparação que a chave representava, vocês se lembram, era o símbolo que nos remetia a São Pedro. E o globo, o planeta Terra, era o símbolo também de São Paulo, mostrando as suas missões. Hoje, então, de forma especial, para que nós bem possamos compreender a catequese, vamos para a nossa historinha da semana. Hoje a nossa historinha vai falar sobre Deus ainda fala com as pessoas? Então assim começa a nossa história. Um jovem espiritualista foi para o estudo da Bíblia na residência de um casal amigo. Era uma noite de quinta-feira. O casal dividiu o estudo entre ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Esse jovem, ele não pode deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas. Então, após o estudo, ele saiu para um café com os amigos que estavam na reunião familiar. E eles discutiam mais um pouco sobre a mensagem da noite. De formas diversas, eles falaram como Deus tinha conduzido as suas vidas e de maneiras diferentes. Era mais ou menos 10 da noite, quando o jovem se despediu dos amigos e começou a dirigir-se para casa. Ele, sentado no seu carro, começou a pedir: Deus, se ainda fala com as pessoas, fale comigo, eu irei ouvi-lo, farei tudo para obedecê-lo. E enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho, como se uma voz falasse dentro da sua cabeça: pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não obteve uma resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu aquele pensamento: compre um galão de leite. O jovem pensou em Samuel, que mesmo não reconhecendo a voz de Deus, correu para ele. Muito bem, Deus, no caso de ser o Senhor, eu vou comprar o galão de leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele poderia também ter usado o leite. O jovem parou, comprou o leite e voltou de novo para o caminho para casa. Quando ele estava passando pela 7ª rua, novamente ele sentiu o pedido: vire naquela rua. Ah, isso é loucura, pensou, e passou direto pelo retorno. Novamente ele sentiu que deveria ter virado naquela 7ª rua. E no retorno seguinte ele virou, dirigiu-se pela 7ª rua e o brincalhão ele até falou alto: muito bem, Deus, eu vou fazer isso aí que você está me pedindo. Ele passou por algumas quadras, quando de repente ele sentiu que devia parar. Parou o carro, olhou em volta naquela área, e ela era uma área mista de comércio e de residência, tinha os dois na rua. Não era a melhor área, mas também não era a pior das vizinhanças, né? Os estabelecimentos estavam tudo fechado, a maioria das casas estava escura, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma casa, do outro lado da rua. Novamente ele sentiu algo: vá lá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. Então o jovem olhou aquela casa, começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, Deus. Se é o Senhor mesmo, eu irei lá e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu vou lá. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai me contar, né, de alguma coisa. Contudo, se eles não puderem me receber imediatamente, eu vou embora dali. Ele atravessou a rua, tocou a campainha da casa. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto: quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho. Não parecia muito feliz, não. Parecia um desconhecido em pé na soleira. O que é? O jovem entregou-lhe o galão de leite
comprei isso para vocês. O homem pegou aquele galão, correu para dentro da casa falando alto, e depois uma mulher passou pelo corredor, carregando leite, e foi para a cozinha. O homem a seguia, segurando nos braços uma criança que chorava, e lágrimas escorriam pela face do homem, e ele começou a falar meio que soluçando. Nós oramos, tínhamos muitas contas para pagar esse mês, e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Eu apenas rezei e pedi a Deus que mostrasse uma maneira de conseguir o leite. Sua esposa gritou lá na cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco. Você é o anjo? O jovem pegou sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou nas mãos do homem. Ele voltou-se, foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde aos pedidos justos e aos pedidos verdadeiros. Que história bonita, não é verdade, meus queridos amigos? A história da catequese de hoje, que conta a respeito desse jovem que com certeza foi um anjo, né, para essa família que precisava de ajuda, que precisava de auxílio. Quantas vezes nos nossos dia a dia, Deus também fala com a gente em pequenos gestos, em pequenos acontecimentos, como falou com esse rapaz, através da voz da sua consciência, né? Pedindo para ele comprar um leite, pedindo para ele virar naquela rua, entrar naquela casa. Quantas as vezes que no nosso dia a dia, durante a nossa semana, nós também não passamos por situações em que a nossa consciência fala, né? Não é verdade? Olha, você poderia ter ajudado aquele seu vizinho que estava precisando. Você sabe como está a vida do seu vizinho, se ele precisa de ajuda? Ou daquele seu amigo que faz tempo que não fala com você? Muitas das vezes Deus fala conosco através da nossa consciência. Que ao longo então da catequese de hoje, ao longo dessa semana, nós possamos parar um pouquinho, refletir e ouvir aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós. Nesse momento, então, convido vocês a pegarem a Bíblia para que juntos nós possamos fazer a leitura. Vamos lá? Bom, pessoal, para a primeira parte da nossa leitura orante, para a leitura do texto bíblico, vamos ler o Evangelho de Marcos. Hoje vamos ler o capítulo 6, dos versículos 7 até o 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus queridos amigos e amigas, então, após nós acompanharmos a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho que se encontra lá em São Marcos, né? Nós aprendemos alguns pontos importantes. E eu deixo esse espacinho para vocês, meus queridos amigos e amigas, para que vocês possam grifar o versículo que vocês mais gostaram. Se você quiser também anotar em algum lugar, fique à vontade. E na leitura de hoje, olha que interessante. Jesus envia os discípulos em quantos? De quantos em quantos? Isso mesmo. Você que prestou atenção, de 2 em 2, né? Enviou em dupla. E olha que interessante. Jesus envia esses discípulos, né, para continuar a sua missão. Hoje, até o título do nosso encontro é esse, né? Enviados para evangelizar. Olha que interessante. E qual que é essa missão que Jesus envia essas pessoas? Olha só, ir também àquelas pessoas
propondo a conversão. A conversão, e não uma conversão assim de qualquer jeito, mas uma conversão profunda, uma conversão que vem lá do coração, aquela conversão que desalienia as pessoas, né? Aquela alienação que vem geralmente das coisas do mundo, dos vícios, e Jesus dá um poder para cada um dessas pessoas que vão evangelizar, expulsar os demônios, restaurar a vida humana através das curas, né? Isso quer dizer que o Evangelho, que os discípulos são enviados a pregar, ou seja, aquela boa nova de Jesus, a boa nova do reino de Deus, essa missão que foi conferida a cada um deles, os discípulos vão evangelizar, e para isso eles devem estar completamente desapegados. Desapegados do quê, catequista? Desapegados das coisas e também das pessoas. Por isso que Jesus fala ao longo do Evangelho de hoje, que pede para não levar, né? Como nós aprendemos aqui, não levar nem bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e também nem cumprimentar aquelas pessoas que estão no caminho, para que não percam o foco da missão, que eles não mudem de caminho, né? Começa a conversar com alguém e às vezes a pessoa leva para um outro caminho, não, entendeu? Jesus coloca, vocês devem evangelizar. Então, se desapeguem das coisas, se desapeguem também das pessoas, estejam livres, estejam com a cabeça ali voltada exclusivamente para pregar o Evangelho. Olha que interessante, para interpretar a realidade daquelas pessoas, né? E olha só, o projeto do reino de Deus, ele tem uma força que vem de Deus, é uma iniciativa de Deus, e por Deus ele é conduzido. Então, quem quiser ser autossuficiente, contando com sua própria força, que se apega aos outros ou a si mesmo, esse não tem como implantar o reino. Olha só que interessante, né? Alguma ideologia. Então, os discípulos são enviados 2 a 2, não vão sozinhos, para lembrar que a igreja, a comunidade, é a comunidade que está unida. E a comunidade unida, ela evangeliza. Olha que bonito, né? E olha que interessante também. Convido vocês a pegarem aqui na Bíblia, lá no versículo 11, que fala assim, se em algum lugar não receberem e nem escutarem vocês, saiam daí, sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E o que significa esse sacudindo contra os pés, sacudir a poeira dos pés? Significa que a responsabilidade pela salvação daquela pessoa, agora é daquela pessoa que não aceitou Jesus. Porque se a pessoa ouviu o Evangelho e recusou o Evangelho por sua própria liberdade, por sua própria escolha, ela própria é que terá que responder diante de Deus. Porque ela, por sua livre e espontânea vontade, não quis aceitar o Evangelho. E também um outro versículo importante é lá no versículo 13, que fala assim, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com o óleo e os curavam. Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Esse ungir com óleo e curar os doentes lembra um sacramento. Nós temos 7 sacramentos, né? Um desses 7, o padre ou o ministro que unge a pessoa com óleo para curá-la daquela enfermidade, tem um nome muito importante. Você se lembra? Tente pensar, pense um pouquinho aí, para você, se você se lembra desse sacramento tão importante. Essa unção com óleo para os doentes, é exatamente isso que você respondeu. É a unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos, ela é muito importante porque ele é um canal de cura, principalmente aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão à beira, na maioria das vezes, ali da morte, né, por causa da doença, aquelas pessoas que estão nos hospitais, né? Ele é um sacramento muito importante. E aí, meus caros amigos e amigas, após então todas essas explicações, se ficou alguma dúvida, se ficou algo que você não entendeu, pode colocar aqui embaixo no vídeo, ou também você pode perguntar para o seu catequista ou para a sua catequista. E agora nós vamos para a meditação.
Então, o que o Evangelho de hoje diz para mim? Diz para o meu coração. A primeira pergunta, então, é o que mais nos tocou? Principalmente esse versículo que você deve ter grifado, né? O que tocou o seu coração no Evangelho de hoje? Qual a mensagem de vida que ele traz para a sua vida? E aquela pergunta, lembrando da historinha e agora também da leitura que nós fizemos. Será que eu tenho procurado ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho assumido a minha vocação, a minha missão como cristão? De ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão afastados, levar o Evangelho, assim como esses discípulos na leitura de hoje, como nós observamos, né? Eu tenho levado o Evangelho, as palavras de Jesus para aquelas pessoas que precisam? Eu estou procurando evangelizar? E se eu estou procurando evangelizar, quem eu tenho evangelizado? De que modo eu tenho evangelizado? Que lugares eu tenho evangelizado? Vamos pensar um pouquinho sobre essas perguntas. Vamos tentar respondê-las hoje no seu coração, durante essa semana. São perguntas que nos ajudam a crescer como cristãos e como pessoas. E é nesse modo, nesse clima de meditação, que nós entramos agora no terceiro passo, que é a oração. Então, o que o texto de hoje, o que o Evangelho de hoje me faz dizer a Deus? Vamos rezar hoje ao Senhor, que nos envia, assim como esses discípulos, anunciar o seu reino. E a resposta de hoje será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos para que a Santa Igreja de Deus sempre se lembre que a sua primeira missão no mundo é a de pregar o Evangelho. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Também para que o mundo, principalmente da política, da economia, sejam abertos aos ensinamentos do Evangelho e da Igreja também, para ajudar a diminuir a pobreza e a desigualdade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos doentes, que eles possam ser confortados pelo sacramento da unção dos enfermos, que cura a alma, mas também o corpo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Também vamos rezar para que nós busquemos sempre evangelizar o mundo, não tanto através da pregação, mas principalmente pelo testemunho de vida. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E nesse momento também eu convido você a colocar a sua intenção, feche um pouquinho os seus olhos, ponha a mão sobre o seu coração e coloque a sua intenção aos pés da cruz de Jesus. Com muita fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, que nós testemunhemos a vossa presença no mundo, pela palavra e pelo amor fraterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora já estamos no quarto passo, que é a contemplação. Então, o que nós devemos ter esperança a partir do texto de hoje? Então, depois de nós lermos, meditarmos, nós rezarmos agora também, né? O que o Evangelho de hoje transformou o meu coração? Né? O que nós aprendemos de diferente no Evangelho de hoje? Aquelas coisas que nós não sabíamos, né? Eu tenho buscado evangelizar, como eu tenho evangelizado, não é verdade? Será que eu estou escutando as palavras que Jesus me fala durante a semana, durante a oração? O que Jesus põe em minha consciência para que eu possa mudar, para que eu possa evangelizar, né? A quem eu posso evangelizar ao longo dessa semana, na minha família, aquelas pessoas que estão longe da igreja, que estão longe de Jesus, talvez dentro da minha casa, talvez a mim mesmo, não tenho rezado tanto, não tenho buscado uma hora do meu dia, ficar calmo, ficar apenas na presença do Senhor, escutar a sua voz,
escutar aquilo que Ele tem para me falar, escutar a missão que Jesus me entrega e confia em mim todos os dias. Assim, eu convido você já a ir para o 5º passo comigo, que é a ação. O que eu posso fazer então, catequista? Como que eu posso colaborar ao longo dessa semana, ao longo dos meus dias, para que eu possa evangelizar também, assim como esses discípulos, como esses apóstolos? Que tal, por exemplo, você conhecer mais um pouquinho sobre o sacramento da unção dos enfermos? Se você nem se lembrou aquela hora que eu perguntei, vai lá na internet, coloque em alguns sites, principalmente sites católicos, que falam sobre a unção dos enfermos. Aqui, nos comentários aqui, no link da descrição do vídeo, nós vamos colocar aí alguns links para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o sacramento da unção dos enfermos. Que tal também na minha família, por exemplo? Será que tem alguém doente? Será que alguém da minha família contraiu esse vírus da Covid que está circulando por aí? Que tal rezar por essa pessoa? Convide os seus familiares, convide os seus amigos. Vamos fazer uma rede de oração, uma corrente de oração. Você pode rezar o terço em família. Convide seus amigos, convide seus familiares, reze uma Ave Maria, reze um terço. Leiam a palavra de Deus juntos. Meditem sobre a palavra de Deus. Tudo isso nos ajuda a crescer na fé e a escutar as palavras do Senhor. Assim, firmes na fé e escutando as palavras de Deus, nós também podemos evangelizar, assim como esses discípulos, dando testemunho de vida e ajudando aos nossos irmãos. E é nesse clima, então, que eu convido você a chamar aquelas pessoas que estão na sua casa, para que a gente possa rezar junto nesse último momento do nosso encontro, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida, abençoe os nossos familiares, principalmente hoje os nossos doentes, Aqueles amigos que estão doentes, nossos familiares, às vezes algum vizinho que mora perto da gente. Que Deus possa abençoar a cada um, que Nossa Senhora nos envolva com seu manto de amor, sempre nos dê muita saúde, muita paz, nos livre de todo mal e sempre proteja a nossa vida. Vamos rezar então a Ave Maria e depois vamos pedir para que nosso anjo da guarda também nos abençoe, rezando o Santo Anjo. Vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo ao nosso anjo da guarda, que sempre nos abençoe e nos livre de todo mal, rezemos também o Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. E Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, antes de terminar, vamos para a nossa curiosidade da semana. Semana passada aprendemos sobre o Papa. Hoje, como nós falamos a respeito do sacramento da unção dos enfermos, faltaram mais 6. Você se lembra? Vamos lá. Temos o batismo, temos a Eucaristia, temos a confirmação, a confissão, o matrimônio e a ordem. E por fim, a unção dos enfermos que nós falamos hoje. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dos 7 sacramentos, dá uma procurada na internet, ou você pode perguntar para a gente aqui também nos comentários ou para o seu catequista. Que Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.